frequência nossas entrevistas. Estamos hoje com o Dr. Gonçalo Decina, que é um especialista conhecido na área de saúde e também de políticas de saúde. E nós vamos conversar um pouco tendo em vista a perspectiva constitucional. Nós temos agora, em 5 de outubro, estamos comemorando 30 anos da Constituição. Talvez um dos núcleos importantes da decisão constituinte tenha sido a construção, no plano constitucional, do SUS. Ele já era, de certa forma, almejado e, de certa forma, bosquejado na legislação pré-constitucional, mas se consolida de uma maneira como um direito, inclusive, universal na Constituição de 1988 e é, sem dúvida nenhuma, junto com o direito à educação, o mais importante direito de feição social e certamente também é aquele mais esperado por parte de todas as pessoas. Mas nós temos aí um quadro bastante preocupante, né, apesar de um experimento institucional relativamente exitoso, podemos dizer, né, que é a integração da União, dos Estados e dos municípios, e temos também aquilo que descamba na judicialização. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua visão do SUS e depois para nós tratarmos um pouco desses fenômenos que decorrem do modelo que nós criamos, inclusive a judicialização. Nós dialogamos muito com colegas estrangeiros, especialmente os portugueses, que ficam um pouco chocados com a judicialização no Brasil. Dizem, está havendo, especialmente na área da saúde, isso hoje é objeto de estudos no mestrado e no doutorado, por exemplo, da Universidade de Lisboa. Eles dizem, isso é um absurdo, vocês decidindo sobre prótese, órtese, vaga em UTI, quer dizer, como que os juízes estão entrando nesse tipo de esfera? Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa vivência completa em relação ao funcionamento e às funcionalidades do SUS. Bom, inicialmente, ministro, eu gostaria de agradecer a honra de estar aqui com o senhor, que eu admiro, e tentando contribuir para esse debate que o senhor está conduzindo, né? Espero conseguir fazê-lo. Primeiro, dizer de que o SUS é uma política de civilização, uma política civilizatória. É óbvio que, com as transformações pelas quais passa a sociedade, também o SUS deve passar por transformações. Para Halad, um grande formulador da área de gestão, já falecido, dizia que o maior inimigo do sucesso de amanhã é o sucesso de hoje, que nos impede de fazer as transformações que nós temos que fazer para sermos contemporâneos, né? Então, certamente, o SUS não está acabado. O SUS é uma obra em contínua transformação e é isso que nós temos que nos preocupar em fazer. No entanto, apesar de que ele não é uma jabuticaba, é uma cópia do sistema inglês, que aliás foi copiado pelo Canadá, pela Nova Zelândia, pela Austrália, pela Espanha, por Portugal. O National Health Service é uma alternativa importante. Como era uma alternativa importante, os sistemas de base bismarckiana, que até hoje estão instalados na Alemanha e na França e que foram o nosso antigo INAMPS. Mas o modelo inglês, ele se presta mais ao tipo de transição, principalmente do ponto de vista do emprego, que nós com frequência vivemos, né? Saímos de pleno emprego para desemprego grande, como o que nós temos agora, e fica mais difícil construir adequadas redes de proteção social. Então, o National Health Service, o SUS nosso, é uma boa solução. Agora, ele tem problemas que nós temos que enfrentar. Tem um problema de financiamento. É uma falácia dizer que temos dinheiro suficiente na saúde. Não temos. Quando a gente compara o gasto per capita da Argentina, do Chile e do Uruguai, que são os 3 países mais próximos aqui, nós gastamos, em média, 1/3 a metade a menos do que eles gastam. Comparar com a Europa, nem pensar. Mesmo com o sistema, que seria um dos mais eficientes do mundo, que é o sistema inglês, que gasta 1/4, 1/5 do que gasta o sistema americano, com resultados muito melhores do ponto de vista de expectativa de vida e mortalidade infantil, por exemplo. Nós gastamos pouco. Quando a gente compara o gasto per capita
do SUS com o gasto per capita do setor privado no Brasil, assistência médica supletiva, o SUS gasta metade do que gasta a assistência médica supletiva. A assistência médica supletiva deve continuar, com certeza deve continuar existindo. E o que ela faz? Ela livra as pessoas de fila e ela oferece sofisticação. E eu acho que é isso que pode ser oferecido. Agora, no SUS nós temos que ter filas justas. Filas que não tenha como ser ultrapassada e filas onde as pessoas não morram. Então, filas que sejam como existem nos países desenvolvidos. Não existe país com um sistema universal sem fila. A fila faz parte da equação. Nós temos a produção de serviços não é estocástica, então tem que ter fila para regular. Não tem saída. Agora, as pessoas não podem morrer na fila e não pode haver mudança de ordem na fila. Como a fila de transplantes. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo. E todo tem fila e as filas são absolutamente corretas e aceitáveis. Então temos que organizar filas para as outras condições clínicas, além das questões do transplante. Então, primeira questão, nós temos que melhorar o perfil de financiamento. É óbvio que eu não acho que a gente vai melhorar o perfil de financiamento da noite para o dia. Nós temos que resolver problemas do crescimento econômico. Do crescimento econômico, não tem saída. Né? A emenda constitucional 95, eu entendo que ela tenha sido feita num momento em que nós estávamos querendo devolver um mínimo de confiança para a nação. Ela não conseguiu cumprir com esse papel, porque nós continuamos com uma desconfiança fantástica do Estado. Nós vamos ter que repensar num novo instrumento. É impossível ficar 20 anos sem aumentar investimentos públicos. Né? Eu acho que há um razoável acordo sobre isso, o resto é hipocrisia e falácia. Então temos que repensar no modelo de equilibrar contas do governo federal e dos governos estaduais e municipais. Essa é a grande tarefa, primeira grande tarefa do próximo governo. Agora, repensada, não resolvida, repensada a questão do financiamento, temos a questão da gestão. É inegável que nós somos ineficientes. Somos ineficientes no setor público, somos ineficientes no setor privado. Temos que mudar a nossa capacidade de produzir com a mesma quantidade de recursos melhores resultados. E a terceira questão é a questão do modelo de produção de serviços e ações de saúde. Nós tínhamos uma carga de doenças, que era uma carga de doenças basicamente de doenças infecto-contagiosas, então diarreias e pneumonias. A diarreia e a pneumonia exigia 1, 2, 3 consultas e se resolvia o problema. Essa carga de doença mudou. Nós hoje morremos de doenças crônico-degenerativas. Né? Então, mais de 70% da nossa carga de doença está entre cardiovasculares, oncologia, violência e basicamente é isso. Como é que resolve o problema de hipertensão e diabetes? Não resolve, não tem alta de hipertensão e diabetes. Então, você tem que ter um sistema de saúde preparado para um atendimento contínuo. E tem que ter um sistema de saúde preparado para atender as consequências das doenças crônico-degenerativas. Então, antigamente, vacinação e um pouco de melhores condições de vida reduziu a mortalidade infantil. Hoje, para nós continuarmos trazendo a mortalidade infantil abaixo do que ela está, que é 14 por mil nascidos vivos, e chegarmos próximos dos países desenvolvidos, que estão em 3, 4 por mil nascidos vivos, nós temos que resolver um problema da mortalidade perinatal, que aí nós temos que discutir a questão do aborto, não tem jeito, e nós temos que resolver as condições de assistência à saúde para conseguir reduzir essa mortalidade. Então, no caso das doenças cardiovasculares, a pessoa está tendo os sintomas clássicos ou de um AVC, um acidente vascular cerebral, ou de um infarto do miocárdio. O que tem que fazer? O SAMU tem que chegar em 10, 12 minutos nesta casa. Faz o eletrotransmite por telemedicina e tem uma informação. Comece já a aplicar uma droga trombolítica, que dissolve trombos. Já faz a injeção. O SAMU tem que estar no máximo a 1h30 de distância de um hospital com capacidade de intervenção em artéria. Chegou no hospital, já tendo feito a droga trombolítica, se necessário, chegou no hospital,
vai para fazer o stent em 1,5 hora, tendo feito o stent até 1h30 após o início dos sintomas, não existe morte celular, nem cerebral nem cardíaca. Em 2 dias, o paciente está fora do hospital com vida como ele tinha antes. E aí, o que é necessário fazer? Dar continuidade às medidas, porque a hipertensão continua lá, a diabetes continua lá. Então ele precisa continuar. Isso se chama promoção da saúde. A parte hospitalar é atendimento médico, é medicina curativa. Mas a parte que precisa ser feita antes dele ter e depois dele ter é o que nós chamamos de promoção da saúde. Promoção da saúde, diferentemente de tudo que a gente faz na saúde, é algo que o indivíduo faz por ele mesmo. É uma mudança conceitual na assistência à saúde. Como é que eu faço para as pessoas acordarem para a necessidade de ter atividade física? Como é que eu faço para as pessoas acordarem que elas têm que parar de fumar, que elas têm que ter uma alimentação mais saudável? Eu preciso dar essa informação para elas e elas precisam tomar a decisão de fazer. Elas precisam tomar a decisão de fazer. Como fazer para as pessoas decidirem ter uma vida ativa, ter uma alimentação melhor, pararem de fumar? Isso é promoção da saúde. É uma decisão própria das pessoas. Então, essa transformação no modelo assistencial é uma transformação que nós vamos ter que fazer. Cultural, né? Cultural. E tem uma quarta questão que eu acho que ainda merece ser citada. 5 milhões de empregos são gerados na saúde. 10% do PIB do Brasil é consumido pela saúde. Essa quantidade de recursos, essa quantidade de pessoas tem que participar da criação de uma nova tecnologia, de inovações na área da saúde, porque nós temos mercado. Então nós temos condição de desenvolver novos produtos que podem criar valor para a sociedade, mas para isso precisa da ação de incentivo, de empurrar que o Estado tem. O Estado tem capacidade de gerar ações que gerem ciência, tecnologia e inovação. Esse é o grande cenário. Nesse grande cenário tem vários componentes fazendo ruído. Um dos componentes que mais ruído tem feito é a judicialização. A Constituição brasileira, no artigo 196, é óbvio que eu não estou falando isso para o senhor, estou falando para os nossos telespectadores aqui, fala lá, saúde é um direito da população e um dever do Estado, vírgula, realizado através de políticas públicas, não realizado através de ativismo jurídico. Eu entendo que exista um espaço de ação do judiciário naquilo que nós temos chamado de a boa judicialização, que é reestabelecimento de direitos. Agora, eu acho que o papel mais importante do judiciário aí é cobrar do executivo que as políticas públicas existam. O ano passado nós gastamos com judicialização quase 8 bilhões de reais. O governo federal investiu 120 bilhões de reais na saúde. 8 bilhões foram decididos pelo judiciário. É um exagero. Está errado. Né? O que nós temos que fazer? Aí eu acho que, como uma parte dessa judicialização, nós já vimos isso, são quadrilhas que envolvem empresas interessadas em vender seus produtos, advogados inescrupulosos e, eventualmente, associações de doentes que têm boas intenções, mas se desviam. Né? Isso tem que ser combatido, não tem cabimento, porque isso tira direito de outras pessoas ao desviar recursos. Né? Então, os recursos são finitos, né? São finitos e têm que ser bem gerenciados. Então, essa judicialização, a judicialização que nós temos que combater. Aí tem um problema que é a decisão entre dar ou não dar um medicamento para um paciente. Às vezes é um medicamento que está sendo prescrito e ele não tem registro na vigilância sanitária. Às vezes é um medicamento que está sendo prescrito e ele é uma prescrição que a gente chama de off-label, que é um medicamento que é prescrito sem estar na bula que ele serve para aquilo, mas algum médico resolve experimentar. É uma feitiçaria, não tem cabimento.
né? Não tem cabimento. Então, para isso existe um negócio chamado medicina baseada em evidências, que deve orientar a ação do juiz. E aí eu acho que o Conselho Nacional de Justiça está construindo um caminho interessante, que é esse caminho de ter varas especializadas em todos os estados em saúde. Então, um juiz que vai se especializar na área da saúde vai saber interpretar melhor essas condições e ter o apoio de um núcleo de avaliação de tecnologia em saúde que vai buscar, na medicina baseada em evidências, a melhor evidência para utilizar, a tomar a decisão de utilizar ou não aquele medicamento, que até pode ser, em algumas circunstâncias, existem casos bastante já pacificados, de uso off-label, mas são raridades, são raridades. Então, acho que nós temos que reduzir a judicialização com essa disposição. Estados que estão mais avançados na utilização dessa alternativa, como é o caso de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, tiveram de redução de mais de 80% dos casos de judicialização no último ano. Então, nós temos que caminhar nesse caminho. E discutir a ação do judiciário junto com a discussão da ação do próprio executivo, que tem que ser mais eficaz, mais efetivo nas suas proposições. Eu me lembro que estive num seminário, acho que foi em 2009, em Princeton, e lá tem especialistas, e claro, discutiam também a questão americana, mas tem especialistas que se dedicam ao estudo da nossa realidade, inclusive brasileiros. O professor João Bill, por exemplo, se dedica a esse estudo, faz pesquisa de campo no Brasil, e ele chamava atenção para duas questões. Primeiro, aquilo que o senhor chamou de judicialização do bem. Ele dizia, dada a implementação deficiente de políticas públicas, muitas vezes a atuação do judiciário ela é corretiva. E citava casos que ele tinha visto na Grande Porto Alegre, a partir de estudo de casos e de campo, em que doentes renais crônicos, na verdade, só tinham acesso ao tratamento regular por conta da intervenção da Defensoria Pública e tal. Hoje acho que já até avançamos muito. São Paulo acho que tem dado exemplo na ideia de uma certa integração entre esses órgãos, judiciário, defensoria e também a própria administração. Mas eles também chamavam atenção para uma outra questão que nós nunca levamos em conta. Ele dizia, os medicamentos que envolvem alta tecnologia, eles são mais caros no Brasil, e aí dava alguns exemplos, 2,5 vezes mais ou menos, do que, por exemplo, no mercado escandinavo, na Dinamarca, por exemplo. Então, o juiz, quando toma essas decisões, não leva isso em conta, né? Aí temos aquelas polêmicas que o senhor conhece bem, e que nós já até discutimos em parte no Supremo Tribunal Federal, que o medicamento não entrou ainda na lista da Anvisa, mas já está sendo considerado adequado em outros países. Está na lista da Anvisa, mas não foi, por razões de protocolo, integrado na lista do SUS, né? Então, queria que falasse um pouco sobre esses aspectos. Veja, aí temos duas questões. Uma questão é a da gestão da incorporação de tecnologia. Esse é uma perna quebrada do SUS. Nós temos dois sistemas de gestão de tecnologia. Um sistema que é operado pela CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, que é operada pelo Ministério da Saúde. A gente precisa entender duas coisas. A Anvisa tem a responsabilidade de dar a autorização de comercialização. Então, a rigor, existem muitos medicamentos que são cópias de medicamentos semelhantes. São os chamados Me Too, né? Eu também. Então, você tem lá uns 10, 12 anti-inflamatórios, que são drogas diferentes, mas o resultado final é o mesmo. Se a gente vivesse numa sociedade não capitalista, uma solução extrema seria dizer remédio
não serve para lucro, portanto, proibido Me Too. Só vai ter um representante de cada medicamento. Óbvio que isso é uma bobagem. Então vamos ter Me Toos. E a Anvisa não pode negar o registro de um medicamento que seja eficaz e seguro. É eficaz, é seguro. E os processos de produção garantidos pela certificação de boas práticas de fabricação, que hoje está em discussão esse negócio de TCBPF, boas práticas de certificação, é isto que dá qualidade para os medicamentos. Não pode existir medicamento sem CBPF. Então, tem essas três condições: eficaz, seguro e tem qualidade, tem que estar no mercado. Ponto. Essa é a função da Anvisa. Agora, se o medicamento vai ser incorporado no SUS, é a análise da Conitec. Então, serão incorporados no SUS os medicamentos que tiverem comprovado o seu impacto na saúde das populações, que é em base, em grande medida, o que a medicina baseada em evidências faz. Então, a Conitec faz isso. Os países do mundo civilizado têm um sistema semelhante para isso. O Canadá, a Inglaterra tem o NICE, né? National Institute for Clinical and Care Excellence. O que ele faz? Ele faz isso. Tem a agência deles também, a Anvisa deles. Tem a Anvisa, que para medicamentos novos é a EMA, que é a Agência Europeia de Medicamentos, e tem o NICE, que serve para isso. O NICE faz a decisão de incorporar e faz a negociação de preço do sistema inglês. E você entra lá no site do NICE e você consegue acompanhar a avaliação tecnológica do medicamento, até a hora do preço. Na hora do preço aquilo some. Por quê? Porque a Inglaterra negocia o preço com o fornecedor, com o fabricante, e ela cria um preço para o sistema inglês. E ela esconde esse preço porque é um negócio. E é um negócio que tem, entre outras coisas, essa condição colocada pela indústria para que o mundo inteiro não queira copiar o preço negociado com o NICE. Sim. O que eu chamo? Isso é um bom jogo. Sim. E a Inglaterra é uma boa jogadora. É o jogo estratégico, o grande jogo da política. Sim, sim. Né? No Brasil, a Anvisa, ela faz o registro, discute o preço de lançamento, que não é o preço que o Ministério da Saúde vai pagar. Aí a Conitec toma a decisão em relação ao SUS. E em relação à assistência médica privada, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que tem 25% da população, tem um outro sistema de administração de tecnologia. Então, nós temos um sistema de administração de tecnologia para rico e um sistema de administração de tecnologia para pobre. Está errado. Nós temos que ter um único sistema. Quer dizer, integrar os dois sistemas. Quando eu incorporo uma tecnologia aqui, essa tecnologia tem que estar lá também. Então, essa é uma discussão importante que este próximo governo vai ter que tomar. Eu acho que eu não considero isso um erro. Eu considero isso um caminho que está em construção, que é o caminho da administração de tecnologia, que o mundo inteiro... O NICE é um negócio que tem 10 anos. Num país como a Inglaterra, um negócio que tem 10 anos está de fraldas. Né? A nossa Conitec está evoluindo, tem 3, 4 anos, antes dela tinha alguma coisinha, mas nós estamos aprendendo. Então, a administração de tecnologia, da inclusão de tecnologia no sistema de saúde, porque aí eu estou me referindo a todo o sistema de saúde, que é a responsabilidade do setor público. Então, vigilância sanitária não serve só para o setor público, é para toda a sociedade, vigilância epidemiológica, e a gestão de tecnologia também deve ser assim. Quem quer fugir de fila e ter sofisticação, que pague um pouco mais a isso e vai ter. Agora, essa é uma questão, portanto, esse é um pano de fundo. Tem um outro pano de fundo, que é a questão do custo das novas tecnologias. Então, quando uma tecnologia não passa pelo processo de negociação, é lançada nos Estados Unidos e é para uma pequena quantidade de pessoas, e o custo aqui no Brasil para registrar, tem um custo para registrar. Agora, se é uma quantidade muito pequena de pacientes, às vezes a indústria pode não ter nem interesse em registrar essas drogas.
E aí ela pode ser conseguida via judicialização. Quando ela é conseguida via judicialização, o juiz manda comprar e o Estado não tem nem como negociar preço. Então ela vai ser paga pelo preço cheio. Aí é uma diferença muito grande do preço pago nos países europeus. É o dobro, o triplo, o quádruplo do preço. Então esse é um problema da judicialização. Quer dizer, não existe negociação do preço porque o juiz manda comprar ou prende. É imperativo. Como resolver isso? Eu não sei ainda. A outra questão é que existem certas drogas, agora nós estamos discutindo aí o sofosbuvir. O sofosbuvir é uma droga que cura 95% das hepatites C. Nós tínhamos uma expectativa de ter 1,5% dos nossos 200 milhões de habitantes com hepatite C. 1,5% dá 3 milhões de habitantes, é gente que não acaba mais. Quando esse produto foi lançado por $85 mil o tratamento. Negocia daqui, negocia de lá, ficou por $6 mil. Fantástico. Agora a Fiocruz está propondo um genérico do sofosbuvir por R$ 1.500. O que o Estado deve fazer? Tem a lei de proteção de patentes. No Estado de Direito, nós devemos jogar a lei de proteção de patentes na lata do lixo? Eu acho que não. Agora, na lei de proteção de patentes, tem lá um artigo que fala que no interesse da saúde pública você pode fazer o licenciamento compulsório. Então, o Estado tem que usar a sua capacidade de fazer o licenciamento compulsório para negociar com o fabricante do sofosbuvir. E se ele chegar perto do preço, criar uma condição que inclusive serve para o resto do mercado como sinalização de como este país soberano e democrático e capitalista vai conduzir essas negociações daqui para frente. E existe um outro território, que é um território que eu não sei como é que nós vamos resolver, porque não é um problema brasileiro, é um problema do mundo. A Europa aprovou um produto que é utilizado para tratar uma dislipidemia raríssima. A Europa tem, a comunidade europeia tem algo em torno de 500 milhões de habitantes. Tem 80 casos dessa dislipidemia por ano. Foi aprovado um produto para tratar essa dislipidemia. As pessoas que morriam não morrerão mais, mas custa 1.100.000 euros por ano. 1.100.000 euros. O que fazer? Então, este problema é um problema que os países têm que sentar com a indústria farmacêutica, têm que discutir. Quer dizer, 1.100.000 euros para 80 pacientes serem tratados, até para a comunidade europeia, é um abuso. Né? Então, como é que vamos negociar isso? Eu acho que isso está no nosso futuro. Nós estamos criando agora essa coisa da medicina personalizada. Quer dizer, diagnósticos que são orientados pela genética, pela inteligência artificial, tratamentos que são muito individualizados, e tudo isso tem um custo muito diferenciado, mas que trazem qualidade de vida e mais vida com qualidade. Esse futuro é um futuro que as sociedades vão ter que aprender a negociar. E certamente vai ser importante, nesse processo de negociação, a participação importante do judiciário. Quer dizer, o judiciário vai ser um moderador dessa discussão entre o executivo e a sociedade e as indústrias que estão produzindo esses produtos, que estão pesquisando, gastando dinheiro para pesquisar esses produtos, que sim servem para elas ganharem dinheiro, mas sim também servem para dar qualidade de vida. Então, o senhor vê o SUS dentro de um processo, é claro que temos carências de recursos, temos que continuar discutindo essa temática. O modelo administrativo do SUS, em termos constitucionais, ele se afigura um tanto quanto, usar uma expressão um pouco demodé hoje, mas revolucionário, porque, no fundo, ele faz vamos dizer assim, um acoplamento, né, de funções da União, dos Estados e dos municípios, né,
Mas é claro que isso é um modelo muito exigente, porque exige algo que a nossa cultura de modelos estanques não levava em conta. Né? E eu queria que fizesse um pouco de consideração sobre isso. Eu disse ao senhor e aos nossos telespectadores que o SUS não é uma jabuticaba. Mas no SUS, no Brasil, tem uma jabuticaba que é o nosso sistema federativo. Né? Essa questão das 3 autonomias, ela é uma questão complexa de gerenciar. E isso, em relação ao SUS, traz uma complexidade. Os municípios são autônomos, os estados são autônomos, o governo federal é autônomo. Então, para construir, por exemplo, as regiões de saúde, a gente tem que aceitar que haja uma perda de autonomia por parte de um dos entes. E é óbvio que o ente aí que tem que perder alguma autonomia são os municípios. Temos 5.600 municípios. 9% desses municípios têm mais de 200 mil habitantes. 200 mil habitantes é um agrupamento mínimo de pessoas para garantir que você possa ter um hospital viável economicamente. Nós precisamos de mais ou menos 1,5 leito para o estágio da tecnologia que nós temos hoje, 1,5 leito para cada 1.000 habitantes. Então, um hospital, um ambiente para 200 mil habitantes tem um hospital de 300 leitos. Esse hospital de 300 leitos tem uma boa UTI, tem uma boa neonatologia, tem ressonância magnética, tem capacidade de fazer intervenção arteriográfica, tem tudo. Agora, um hospital de menos de 300 leitos, conforme vai caindo o número de leitos, a escala vai piorando a capacidade de absorver e pagar pela tecnologia. Hospitais com menos de 50 leitos são inviáveis, enquanto hospitais modernos podem servir para atendimento de crônicos, para serem um estágio de saída de um paciente que está num hospital de alta tecnologia, que não pode ir para casa ainda, necessita de muito cuidado, então vai para o hospital de crônico. Nós temos que reestruturar essa rede. Agora, reestruturar essa rede implica em rediscutir como estruturar a Federação Brasileira. Nós temos que revisitar isso. E esse sentimento nativista de que eu tenho que ter um hospital em todos os municípios para nascer no meu município é uma bobagem que nós vamos ter que discutir. Né? E a questão da incorporação de tecnologia também. Sim, porque se o hospital tem condições de... Veja, uma equipe de cirurgia cardíaca que opera menos de 200 casos por ano tem piores resultados do que uma que opera mais de 200 casos, ou seja, ela mata pessoas desnecessariamente. Então, hoje, para fazer transplante, quem deixa fazer transplante é o Ministério da Saúde. Ele determina quem faz transplantes. Então, precisa ter centro transplantador no Tocantins? Não precisa e não deve ter. Quer dizer, os tocantinenses têm que ser deslocados para um centro que tenha condição mais próximo. Tem certos procedimentos, por exemplo, remoção de cabos de marca-passo. A gente põe o marca-passo, tem milhares de brasileiros com marca-passo. De 5 em 5 anos, precisa trocar o cabo do marca-passo, trocar a bateria, etc. O cabo do marca-passo, ele adere ao sistema venoso. Quando você vai retirar o cabo, às vezes você consegue arrancar, mas às vezes não consegue arrancar. Qual é a saída? Fazer uma cirurgia aberta, porque aquilo fica tudo grudado na veia cava, e abrir a veia cava e retirar o cabo. A mortalidade desse tipo de cirurgia é de 25%. 25%. Qual é a alternativa? Tem um roto-router, que é um roto-router mecânico ou a laser. É um procedimento caro, complexo. Quantos centros devemos ter no Brasil desses que usem esse tipo de extração, de extrator de cabos? Nós devemos ter, por estimativa no Brasil, 1.000 casos desse por ano. 1.000 casos? 1.000 casos. Pode ter isso em qualquer lugar? Não. O Estado, através do Ministério da Saúde, tem que dizer, no Brasil nós vamos ter 2, talvez 3
centros que vão fazer extração de cabos usando essa tecnologia que custa muito mais caro, é muito efetiva, mas tem que ser operada por quem sabe fazer isso. Então, nós temos que caminhar para ter um sistema de gestão de tecnologia que chegue a isso. A França tem. Você, para comprar um tomógrafo, uma ressonância magnética na França, precisa de licença do Estado, num país capitalista. Precisa de licença do Estado. Porque a gente sabe que quanto mais tecnologia você oferecer, mais você vai consumir, muitas das vezes sem necessidade, como é o caso da ressonância magnética nuclear. O Brasil, na área do sistema privado, consome 135 ressonâncias magnéticas nucleares por 1000 beneficiários. A Alemanha, que foi uma das criadoras dessa tecnologia, consome 22 ressonâncias magnéticas nucleares por 1000 beneficiários ano. O que são o resto, 110? É dinheiro jogado no lixo, é tecnologia mal utilizada, é medicalização, está errado. Então, nós temos que evoluir na gestão da oferta da tecnologia, e isso passa por revisitar o modelo federativo brasileiro. Eu queria voltar a esse tema. Me lembro que nós discutimos no Supremo Tribunal Federal a questão do saneamento básico. Basicamente, saber quem seria o responsável, quem seria o poder concedente. Basicamente, saber se seria o Estado ou se seria o município. O tribunal, e isso se dava, esse era um debate que se dava nas regiões metropolitanas. E o tribunal acabou dizendo nem será o Estado, nem será o município, será a região metropolitana. Portanto, nesse caso é um processo do Rio, mas isso tem implicações também, como sabe, na área de saúde em São Paulo. E também tem implicações nessa concepção do modelo. Eu sei que na Alemanha, além dos municípios, chamados Gemeinde e o Estado, temos os círculos, que chamam de Kreis, né? Que são uniões de municípios, e aí também se define um pouco essas questões competenciais. Quer dizer, a escola, muitas vezes mais adiantada, está na sede de um município principal, vamos chamar assim. Na área da saúde se discutiu um pouco isso, né? Cidades polo e... Se discutiu, mas não se avançou, ministro, infelizmente. Porque essa é uma questão realmente... Você veja, o último estudo que eu tive a oportunidade de ter acesso, o Brasil tem 44 regiões metropolitanas. Uma região metropolitana nem é uma cidade, nem é um estado. A ideia de consórcios, nós discutimos muito essa ideia de consórcio na saúde, é uma ideia à força interessante, só que é uma ideia que exige um gasto político imenso, porque os legislativos dos municípios têm que participar. E aí você conseguir criar um consenso nas câmaras de vereadores para participar de um consórcio que tem gestão rotativa, exige um esforço político extravagante, eu diria. E um certo avanço no processo civilizatório que nós não temos, né? Então, eu ainda acho que a alternativa é o Estado, enquanto unidade da federação, ter um pouco mais de poder para conseguir direcionar esses assuntos, né? É óbvio, na questão do saneamento, que as bacias hidrográficas que são o polo disso, e não o município com o seu serviço autônomo de água e esgoto, que foi uma belíssima criação dos anos 30. Era necessário criar os SAIs, só que hoje nós temos que criar as empresas que fazem a gestão, seja através do Estado, seja através de concessões para iniciativa privada, mas que fazem as concessões reguladas dos sistemas de tratamento de esgoto e de oferecimento de água tratada. Sim. Pois é, então essa questão realmente me parece que é uma questão chave, né? Essa questão da gestão do território. Exato. Né? Vamos chamar assim. Certamente temos que buscar aí um modelo de... É um desafio do nosso tempo, é um desafio que nós temos que resolver nos próximos anos. Que reflete tanto, por exemplo, na área da saúde, como, por exemplo, na área da educação. Educação, né? Eu acho que essa questão das manchas populacionais reflete em tudo que tem escala. Tudo que tem escala vai refletir. Então,
ensino superior, ensino médio também, porque uma cidade como Borá, por exemplo, que é a menor cidade do estado de São Paulo, que é a menor cidade do Brasil, agora não é mais Borá, é uma cidade que fica em Minas, chama Cruz, não sei o que lá, que não lembro o nome. Mas Borá tem 900 habitantes. Não tem como ter uma escola secundária lá. Não tem. Ela tem que ir para o município vizinho, o aluno tem que ir para o município vizinho. O que o Estado tem que fazer? Tem que garantir o transporte, para que essas crianças tenham acesso ao ensino. Né? Agora, a maioria dos municípios brasileiros, eles são ficcionais. Né? Criou-se o município sem que ele tivesse uma estrutura para conseguir. Ela é graças ao fundo de participação dos municípios que esses municípios existem. Sim. Não tem outra explicação. Então, nós temos que sim nos preocupar em criar territórios que agreguem populações, que tenham um mínimo de serviços que garantam o que o Estado deve garantir, bem-estar social. Sim. Então, Gonçalo, nós queremos agradecer essa conversa, acho que foi extremamente proveitosa para os nossos alunos, para os nossos seguidores, ouvintes, e queria realmente agradecer o tempo que o senhor dedicou a essa nosso diálogo. Ministro, eu quero dizer ao senhor que foi uma imensa honra estar com o senhor, estar com seus alunos, os telespectadores da rede, e ter tido a oportunidade de conviver com a sua inteligência, com a sua capacidade no campo jurídico e como professor, que eu admiro muito. Obrigado. Obrigado. Excelente.